2022. Ser sobrenatural. Amém, queridos? Muito obrigada pela vida de vocês. Vocês podem se assentar. E é sempre um privilégio, né, como eu digo, falar da parte do Senhor. E hoje eu recebi a mensagem da profeta Patrícia. Meu marido falou: a profeta Patrícia está atrás de você. Eu falei: sim, eu já sei, deve ser alguma coisa que preciso, né, servir. E é sempre uma honra poder servir. O Senhor, Ele fala o tempo todo, amém? E o Senhor deseja nos ativar esse tempo. Então, assim, não fique assustado se você receber uma ligação, né, de algum ministro da igreja convidando você para fazer algo. Porque o Senhor, Ele está ativando a sua vida, amém? Se sinta privilegiado por poder fazer parte daquilo que o Senhor tem a fazer nesses dias. E aí as pessoas falam assim: Cris, você não fica nervosa? Não, porque é o Senhor que vai falar. Então, se o Senhor falou com o apóstolo Hélio, ou se o Senhor falou com algum ministro da casa para você fazer algo, é porque o Senhor já te deu aquilo que precisa ser dito, amém? O Senhor já depositou, não é simplesmente: não deu tempo de chamar ninguém, eu chamei você. Não é isso, amém? O Senhor, Ele sempre tem algo depositado dentro de mim e de você, amém? Então, creia que esse ano é um ano de você ser ativado. E hoje nós estaremos falando sobre honra, né? E o Senhor, Ele começou a ministrar uma palavra comigo na segunda-feira. E aí eu sentei e comecei a escrever algumas coisas, e foi muito rápido. Eu estava quase vindo para o culto, e ali eu parei um pouco para ler, e o Senhor começou a falar, e eu escrevi assim rapidinho no papel e vim, né, para o culto. E aí a gente começou, né, o culto, começamos a orar e adorar, e aí a Lu falou assim: Cris, o Senhor falou alguma coisa com você? Aí eu liberei alguma coisa que o Senhor tinha falado. E aí recebi a oportunidade de poder estar aqui, entendendo que o Senhor já estava falando, amém? Desde segunda-feira. E eu gostaria de falar para vocês sobre o significado da palavra honra, né? Eu dei uma pesquisada, e a palavra honra no hebraico, ela significa kabed, que significa reconhecer o peso de uma pessoa e sua autoridade. E também pode ser traduzida por sustentar, né? E assim, aí às vezes a gente acha que a palavra, quando a gente fala assim, ouve a palavra honrar, você pode honrar a vida de alguém, você logo pensa nas pessoas que você admira, né? Ou na pessoa que você gosta, ou na pessoa que você tem afinidade. E não se trata disso, amém? A Bíblia, quando ela fala a respeito de honra, ela fala para você honrar aquilo que a pessoa porta. Ela fala para você honrar a autoridade que está sobre a vida da pessoa. E a Bíblia também fala que quando nós olhamos para o nosso irmão, nós devemos olhar para ele como se ele fosse superior a nós, amém? Então isso é algo que nós precisamos parar um pouco e analisar, e pensar assim: Senhor, será que eu tenho honrado os meus líderes? Será que eu tenho honrado os meus irmãos? E a honra, irmão, é algo que é muito amplo, né? A gente, às vezes, quando a gente fala a respeito de honra, a gente pensa num valor financeiro, muitas vezes. A gente, às vezes, pensa, né, que você tem que dar uma coisa assim muito, preciosa para a pessoa. E, às vezes, simplesmente você dá o seu tempo. Simplesmente, às vezes, você dá uma palavra. Ou você tratar aquela pessoa com carinho que o Senhor gostaria de tratá-la, amém? Então a honra é algo que desata o favor de Deus sobre as nossas vidas, e a gente não tem assim a dimensão e a profundidade do que é quando nós honramos. Se existe algo que agrada o coração do Pai, é quando um filho sabe honrá-lo. Se existe algo que agrada o coração do Senhor, é quando você olha para alguém e você consegue olhar para ela com o olhar de Cristo, sem julgar, sem tirar nenhum, sabe? Porque a gente é muito, né, pela aparência ou por afinidade. Aquela pessoa é alegre como eu, ou não. Não, aquela pessoa não gosto muito dela porque ela é muito fechada, ela é metida. E às vezes não é. Simplesmente nós precisamos olhá-la com o olhar de Cristo, amém? E lá em Romanos, se você puder abrir a sua Bíblia ou ligar o seu celular, diz assim: portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus, que o instituiu, e aqueles que procedem assim, condenação trazem sobre si mesmos. Eu louvo a Deus por essa casa, amém, irmãos? Porque aqui nessa casa fala sobre coisas que estão no coração do Pai.
E uma das coisas que está no coração do Pai é a honra. E nós não temos essa cultura, amém? Essa cultura de exercer a honra. Nós vemos hoje, infelizmente, né, por parte dessa geração, eu tenho observado assim, muita dificuldade na movimentação, de como conduzir, muitas vezes, de como tratar. Né? Eu lembro, né, que na minha família, meus pais, eles sempre falavam assim, olha, se acontecer alguma confusão, algum problema entre eu e meus irmãos, vocês não se metem. É o seu tio, é a sua tia, o seu avô, a sua avó, você tem que falar, você tem que honrar. E nós sempre, bênção avó, bênção tio, bênção tia. Por quê? Porque nós entendíamos que nós não tínhamos que que tomar pleito de algo que não se tratava de algo relacionado a mim. E hoje nós percebemos que existem muitas pessoas, muitos jovens, infelizmente, muitas crianças, infelizmente, por não conhecerem, porque a palavra do Senhor, ela fala que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Se você olhar a palavra do Senhor e você vê o povo de Israel, o Senhor sempre falava a respeito de passar os ensinamentos dos pais para os filhos e de ler as leis. Por que eles fazem isso? Para que isso não se perca. Os ensinamentos, aquilo que está na mente, no coração de Deus, aquilo que Deus estabeleceu como um princípio, não se perca. E nós precisamos honrar, nós precisamos manifestar isso, nós precisamos falar disso. E se você começar a ler os estudos, as estatísticas, as pessoas, elas fazem estatística sobre tudo. Número de pessoas que morreram, número de pessoas que estão acometidas por alguma enfermidade, alguma doença, número de jovens que têm morrido pelo uso das drogas ou pelo uso do álcool, mas ninguém fala a respeito de honra. Porque a honra, ela tem o poder de desatar os seus tempos de vida sobre a terra. A Bíblia fala que se você honrar o seu pai e sua mãe, você tem os seus dias prolongados sobre a terra. E muitas vezes nós vemos a geração se findar ou uma família perecer por falta de conhecimento. Isso, irmãos, é perto. Isso é na própria família. A gente às vezes vê, pelo fato das pessoas elas não conhecerem a Deus, que os seus filhos, eles não conseguem nem formar família. Eles são extintos antes de formar família. E isso me fez pensar muito a respeito disso, a respeito dessa palavra que é a honra. Então nós precisamos entender a responsabilidade que nós, como filhos de Deus, temos de manifestar isso. Nós sabemos que estamos numa década de governo, né? Nós estamos em 2022. Eu cheguei aqui na igreja em 2009. E quando eu ouvi essa palavra, né, década de governo, eu fiquei desesperada. Eu falei, Deus, como que eu vou participar disso? Eu não conseguia me ver inserida nisso. Como que eu vou poder servir a Deus e manifestar e exercer governo sobre algo? Eu não conseguia alcançar. E à medida que eu fui me submetendo, à medida que eu fui entendendo, eu falei, uau, Deus, eu posso ser ativada. Uau, Deus, eu posso aprender e eu posso ser ensinada. E hoje eu me sinto parte disso, amém? Então, Deus, Ele deseja que nós entendamos a profundidade dessa palavra, que é a honra. E aqui diz assim também, lá em Romanos diz assim, o Senhor não quer que a gente fique... esse tablet aqui é uma bênção. Só um instante aqui para mim me situar. Amém. E fala assim também sobre as autoridades, que são o quê? Os governantes. Eu trabalho com um público, irmãos, o público infantil, que eu fugia muito. Quando eu fiz o meu TCC da minha faculdade, eu fiz para trabalhar com idoso, para trabalhar na área de gerontologia. Então eu queria trabalhar com pessoas idosas. Eu fugia de criança, eu fugia de adolescente, eu fugia de jovem. E aí Deus foi mudando tudo. Né? Deus foi mudando tudo e falou, eu quero que você trabalhe com crianças, com adolescentes, com jovens, com adultos, com velhos. E o Senhor foi mudando tudo. E uma das coisas, irmãos, que o Senhor sempre me deu foi, sabe
Eu não sei qual a palavra que a gente usa. Eu nunca tive dificuldade de falar para a pessoa com amor, com carinho, mas eu nunca tive dificuldade de expressar e falar aquilo que o Senhor pensa a respeito dela, seja ela uma criança, um jovem, um adolescente. E muitas vezes eu estou ali no meu trabalho com os adolescentes e a maioria deles, irmãos, são tudo desviados, tudo filho de crentes desviados. E muitos deles, quando eu vou ali dar aula para eles, eles começam a falar sobre a sua família, eles começam a falar sobre os seus pais. E muitos adolescentes, muitos deles muito revoltados. E aí eles começam a falar e começam a xingar. E aí eu falo para eles, olha só, eu não quero que vocês falem mal do pai de vocês. E ali eu falo para eles a respeito do que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que se você honrar o seu pai e sua mãe, você terá os seus dias prolongados na terra. A palavra de Deus não diz, se você honrar sua mãe e o seu pai que é bonzinho, você terá os seus dias prolongados sobre a terra. Não fala se você deve honrar o seu pai e sua mãe, mas se ele beber ou se ele brigar, você não deve honrá-lo. A Bíblia não fala isso. Deus, ele é muito específico quando ele coloca os seus fundamentos na palavra. Então ele falou, honra o teu pai e sua mãe. Ponto. E nós sabemos, irmãos, que nenhum pai aqui, pelo menos eu, nós quando temos filhos, nós não temos um manual. Quem aqui tem um manual para cuidar dos filhos? Nós temos um zelo muito grande pelos filhos, mas nós temos a palavra, amém? A palavra, ela nos dá e ela nos norteia. E ela nos dá diretrizes para nós cuidarmos de tudo, da nossa família, né, da nossa vida pessoal. Tem tudo na palavra. E aí, ali eu consigo falar a respeito de honra para eles, e aí eles começam a fala, tia, fala mais, tia, fala mais. Então, hoje, o fato de você estar aqui aprendendo sobre honra, não é só para você aprender a honrar as pessoas que estão à sua volta. E muitas vezes, nós não honramos. Você quer ver uma forma da gente desonrar? É quando a gente tem uma intimidade muito grande com a pessoa. A gente fala assim, nossa, mas deveria ser diferente. Mas às vezes não é. Pelo fato da gente ter ali a pessoa sempre com a gente, pelo fato da gente ter essa intimidade, nós às vezes ultrapassamos e aí rompemos essa linha da honra. Eu falo isso porque aqui na casa nós temos um pai que é o apóstolo L. É um homem que ele não tem assim como você expressar em palavras, né? Ele é fofo, como muita gente aqui diz, né? Que dá vontade de pegar ele e apertar. Mas ele é uma pessoa assim extremamente humilde. E sempre está pronto a servir. O apóstolo chega aqui na igreja cedo e sai daqui na igreja à noite. Se você ligar para ele, qualquer hora que você ligar, ele te atende. Se ele não puder te atender, ele liga para você a hora que você nem imagina e ele pergunta. Então, assim, nós vivemos algo aqui que você não vê em outros lugares. E eu posso dizer para vocês isso porque eu já passei por muitos lugares onde as pessoas entendem que você ter um título ministerial é você estar numa hierarquia, então você está num lugar acima. E nós, aqui na casa, nós testificamos. Todos de vocês aqui, eu não sei se tem alguém aqui que está nos visitando, mas todos os filhos da casa sabem do que eu estou falando. O apóstolo ele é um homem de Deus, realmente, um homem que manifesta a Cristo. Então, assim, eu quero honrar publicamente a vida do apóstolo L. Mas a honra, irmãos, ela não está só ligada eu vou honrar o apóstolo L publicamente. Não, você pode honrá-lo quando você simplesmente faz aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Quando simplesmente Ele deseja ativar a sua vida e você diz sim. Você, além de estar honrando ao Senhor, você está honrando a vida do seu líder. Porque ele é um homem que ele consegue ver coisas em você que você não vê. E eu falo para vocês que eu sou muito grata por fazer parte dessa casa. E uma das coisas que eu fiz quando eu cheguei aqui, eu falei, Deus, eu quero aprender tudo. E eu não quero fazer nada, eu quero ser ministrada. E passei por todos os ministros praticamente aqui. Profeta Suzana, então, nem se fala. Profeta Suzana, profeta Camila. Né? Então, assim, é um privilégio. Eu digo para vocês que eu amo a vida de vocês, de todos vocês. Amo servir ao corpo de Cristo. E passei a entender que não se trata do que eu acho, das minhas preferências, mas daquilo que o Senhor me chamou, amém? Para fazer. Então, eu falei, Deus, o Senhor uma vez usou o apóstolo Hermínio e falou a respeito de pessoas que Deus estava levantando, que seriam pessoas que o Senhor usaria para falar para todos os tipos de pessoas. E eu falei, Deus, eu sou essa pessoa. Então, irmãos, eu
eu fico muito feliz porque o Senhor, Ele deseja ativar a sua vida hoje e a minha vida hoje ainda. Então, se a gente às vezes fala assim, Cris, mas eu já ouvi sobre honra. Não, abra o seu coração, porque às vezes você lê uma palavra, às vezes você ouve uma palavra, mas você não consegue ter o todo da palavra. E quando você se rende ao Senhor e fala, Senhor, onde eu preciso manifestar a honra? Como eu preciso manifestar a honra? Aí o Senhor vai ministrar o seu coração e você vai falar, Deus, que coisa tremenda. E nós podemos ver isso na vida do rei Davi. Todos aqui conhecem, né, a passagem, né, que fala quando Davi, ele foi com seus soldados para a caverna de Adulão. E ali Davi, ele se escondeu naquele momento ali, naquele deserto, naquela caverna, porque ele estava sendo perseguido por Saul e os seus soldados. Saul soube que Davi estava ali, o que Saul fez? Chamou 300 homens e levou esses homens para ir de encontro a Davi, para tirar a vida de Davi. E aí o que Davi fez? Davi ali, ele foi, o servo de Davi falou para ele, hoje é o dia que você pode se vingar. Hoje é o dia que você pode ali tocar no seu inimigo. Olha que oportunidade maravilhosa que você tem de poder surpreendê-lo. Porque se você ler o versículo, se você ler o capítulo de 1 Samuel 24, você vê que o rei Saul ali, ele estava numa situação vulnerável. Ele simplesmente sentiu necessidade de fazer as suas necessidades e ali ele se ausentou e procurou um lugar para ali estar. Eu creio, irmãos, que ali o rei Saul, ele estava sozinho. E foi naquele momento em que Davi foi diante de Saul, sem Saul perceber e sem Saul ver, e ali ele tirou um pedaço do manto de Saul. E aí o que aconteceu? Mesmo ele tendo feito isso, e depois eu acredito que Saul percebeu que ele poderia ter sido morto e não foi morto. Mas ali Saul, diz no versículo 5, que Saul, ele teve o seu coração, ele teve um remorso no seu coração por ter rasgado um pedaço do manto do rei. Porque ele era um homem que ele sabia o que era honra. Amém? Ele falou assim, que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, porque ele é um ungido do Senhor. Amém? Então nós vemos aqui que não se trata de você gostar da pessoa ou não. Davi, ele tinha todo o direito, assim, humanamente falando, né, na nossa mente carnal, nossa, eu vou me vingar, porque ele está querendo me matar, ele só quer me sabotar e eu sempre o ajudei, né? E ele, por que ele quer me matar? Eu vou aproveitar essa situação e vou me vingar. Não. Davi, ele reconhecia a autoridade que havia sobre a vida de Saul. Amém? Mesmo Deus tendo rejeitado. E ele já tinha sido ungido rei. Mas não era tempo ainda. Irmãos, isso é muito tremendo. Porque se você olhar na Bíblia, Jesus, ele não é Deus. A gente fala, né? Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Mas Jesus, quando ele sabia que as pessoas estavam querendo pegá-lo, o que Jesus fazia? Sumia. Nem os discípulos sabiam onde Jesus estava, porque ainda não havia chegado o tempo dele se manifestar. Amém? Então, querido, não se preocupe. Não se preocupe, porque Deus é aquele que nos vê. Mesmo que as pessoas não te vejam ainda, Deus, ele nos vê. E o Senhor tira você de trás e coloca você na frente. Tem um versículo na Bíblia que fala isso. Que é muito melhor você ser chamado, você que está atrás, ser chamado e ser colocado à frente, do que você estar lá atrás e vir à frente sem ser chamado. Isso fala a respeito de quê? De honra. Então, quando você honra o corpo de Cristo, quando você honra as pessoas, o Senhor automaticamente vai derramar sobre você o favor dele. Amém? Você vai ser alcançado, você vai ser alcançada pelo favor do Senhor. E aí eu gostaria de me ater, que foi a palavra que o Senhor ministrou comigo, a mulher de Sunem, que está lá em 2 Reis 4:8. Essa passagem é uma passagem que ela é muito bonita, porque ela fala a respeito de uma mulher, que era uma mulher rica, era uma mulher, né, conhecida na sua cidade, mas ela sabia que, de vez em quando, ela via que tinha esse profeta, que era o profeta Eliseu, ele sempre ia na cidade dela, e ela via, ele ia para a cidade, eu acredito que ali ele ia e fazia aquilo que o Senhor o compeliu a fazer, visitava quem ele tinha que visitar, fazia aquilo que o Senhor mandava ele fazer, e ali ele ia embora. E aquela mulher, ela se sentiu
né, ela se sentiu incomodada com aquela situação. E ela falou: eu preciso ajudar, eu preciso abençoar a vida desse homem de alguma forma. E ali o que ela faz com o profeta? Ela convida o profeta para vir à sua casa. E ali ela serve uma refeição para ele, ali ela trata ele com honra, ali ela trata ele com carinho. Então, quando a gente às vezes ouve, né, falar: nossa, uma pessoa que tem uma condição muito boa, uma pessoa que tem tudo, ela geralmente na nossa mente, é uma pessoa que é mesquinha, né? Ela tem tudo, então ela não precisava de verdade, irmãos. Ela não precisava nem fazer isso por Eliseu. Porque ela era uma mulher que ela tinha tudo. Então a gente vê que não está ligado a interesse algum. Porque ela simplesmente quis honrar a vida do profeta. Porque, humanamente falando, ela tinha recursos para conseguir realizar tudo o que ela quisesse. Amém? E aqui a palavra de Deus diz que ali ela preparou uma refeição para ele. E eles ficaram amigos. Então, toda vez que o profeta ia à cidade, ela convidava o profeta para ir à sua casa. E aí o profeta já sabia, né? Vou para Sunem hoje, vou lá passar lá na casa da mulher de Sunem. Porque não fala o nome dela na palavra, mas fala só a mulher de Sunem. Amém? E eu queria me focar aqui nas virtudes que essa mulher tinha. Essa mulher, ela não era qualquer mulher. Ela era uma mulher que ela tinha uma visão diferenciada. Porque qualquer outra pessoa, né? O profeta poderia ir na casa de alguém que ele costumava profetizar, ou então ir na casa dos seus discípulos ali, se reunir, orar, e ali fazer tudo o que ele tinha que fazer. Mas aquela mulher, ela conseguiu olhar e ver na vida de Eliseu que ele era um homem de Deus. Então, o que chama a nossa atenção é que ela era uma mulher que ela tinha os olhos dela, eram olhos bons. A Bíblia fala que quando nós temos os olhos bons, tudo no nosso corpo tem luz. Mas quando nós temos os nossos olhos maus, o que nós temos? Tudo é treva. Então, muitas vezes, nós precisamos pedir ao Senhor que, assim como essa mulher, ela tinha os olhos, que eu acredito que eram os olhos de Cristo. Ela olhou para aquele homem e viu que ele era um homem de Deus e resolveu honrá-lo. A Bíblia fala que ela não se conteve só em dar a refeição para Eliseu, mas ela ficou lá incomodada, porque a pessoa que honra, irmãos, ela abre mão até de estar no conforto da sua casa, porque a gente sabe que é diferente quando você está com uma pessoa em casa, você quer o tempo todo ali, né, tá dando atenção, recepcionando, você não fica à vontade como se você estivesse só você e seus filhos. Não, você fica ali o tempo todo querendo dar atenção àquela pessoa. Então você deixa de fazer o que você está fazendo para dar atenção àquela pessoa. Assim foi na vida dessa mulher. E ela não parou aqui. A Bíblia diz que ela preparou para o profeta um quarto. Amém? Ela preparou para o profeta um quarto. E o que é interessante é que o marido dela, ele estava junto com ela nisso. Ela não estava sozinha. Porque tudo que ela fez, a Bíblia relata e coloca aqui bem assim, de uma forma bem didática para a gente entender e ver que ali ela comunicava tudo ao seu marido. Olha, eu estou pensando em fazer um quarto para o profeta, o que você acha? Nossa, eu acho legal você fazer um quarto para ele. Porque ele vem para cá e ela começou a pensar, porque eu acredito que a pessoa que tem esse dom de honrar a vida do outro, ela fica pensando de qual forma, o que ela vai fazer para ela poder ajudar aquela pessoa. E aqui na casa nós temos muitos irmãos que eu posso ver como se fosse essa mulher de Sunem, amém? Que eu posso ver esses frutos, sabe? Eu vejo muito isso na vida de muitos irmãos aqui. São irmãos que, se você falar assim, eu estou precisando disso, a pessoa, ela para tudo para fazer, para te servir, para tudo para poder te abençoar, para poder te ajudar, amém? E Deus, Ele tem falado, irmãos, nesse tempo, de um tempo, que nós precisamos ser essa igreja, uma igreja que governa. Uma igreja que governa não é uma igreja que fica sentada, né? Que a gente, quando pensa assim em governo, a gente pensa logo, né, naqueles reis sentados no trono, né? E ali, né, aquelas pessoas todas lindas e maravilhosas, né? E a gente não pensa, né, no serviço, no servir, né? Quando você vê algum filme que você vê que tem a realeza, você vê a realeza ali, elas ali sendo servida pelos seus servos.
Só que o reino de Deus, Jesus nos ensinou que aquele que é grande, que é maior no reino, é aquele que serve. É aquele que é o menor, é aquele que honra, é aquele que cuida, é aquele que dá o seu tempo ao outro. E Jesus nos deu muitos exemplos disso, e um deles foi lavar os pés do discípulo. Então Jesus, ele em tudo, ele nos ensinou. E aqui nesse texto você vê que essa mulher, ela fez esse quarto para o profeta. Ela fez esse quarto para o profeta, e a Bíblia cita. Uma das coisas interessantes que a Bíblia faz é citar algumas coisas. E são coisas que a gente precisa às vezes se atentar, porque às vezes a gente lê e fala assim, que legal, ela fez um quarto para ele, ali colocou uma cama, ali colocou uma mesa, ali colocou uma cadeira. Mas tudo isso tem um significado, amém? Tudo isso tem um significado. E aí o Senhor, ele começou a falar comigo. Ele falava a respeito desses objetos que tinham nesse quarto. E aqui no texto diz assim, diz que ela preparou um quarto, colocou nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. E aqui eu coloquei o significado de cada uma dessas coisas. A mesa significa um lugar de comunhão. Assim, eu fui ensinada, pelos meus pais a comer na mesa. E quando eu ensino, aos meus pacientes, eu falo assim para eles: vocês têm que comer na mesa, não na frente da televisão, porque senão você se distrai. Mas a mesa aqui, ela fala de quê? De comunhão. Porque na mesa, querido, é na mesa que você conversa, é na mesa que você coloca as coisas em dia. Como é que foi essa semana? E aí ali você fala. O que precisa ser alinhado? Dentro de uma casa, você vai, senta à mesa e ali você coloca. E o Senhor, ele está nos convidando nesse tempo a estarmos à mesa, amém? Para que o Senhor, ele venha nos alinhar. Aí você fala assim, nossa, Cris, mas eu já fui tão alinhada. Querido, nós vamos continuar sendo alinhados, amém? Até o Senhor nos chamar. Porque a primeira palavra que eu ouvi aqui nessa casa quando eu cheguei, que me impactou, foi através da vida da pastora Zilda. Ela estava pregando numa escola bíblica de manhã. E eu vi eu falei, meu Deus, que baixinha arretada. Ela, e ali eu fiquei, aquilo ali me impactou. A pastora Zilda pregando, mas ela vinha, ela rodava nesse púlpito aqui, e eu falei, Deus, eu tenho que ficar nesse lugar. E ela falava sobre alinhamento, amém? Então, quando a profeta Suzana estava ministrando, o que ela falou? Sobre alinhamento. O Senhor, ele tem falado desse tempo onde ele deseja nos alinhar para que nós possamos ser essa igreja que ele sonha, amém? Para que nós venhamos manifestar esse governo, sabe? Que nós possamos ser precisos naquilo que o Senhor deseja fazer. E é na mesa. Porque na mesa você recebe o quê? Instrução. Na mesa você vê se você precisa melhorar algo. Você precisa melhorar isso aqui. Ali na mesa é colocado e ali tudo é ajustado. O Senhor me falava também que na mesa você é alimentado. Então, querido, nós somos muito alimentados nesse lugar. Amém? E aí você pode falar assim, nossa, Cris, mas nós somos tão alimentados. Mas tem pessoas, irmãos, que simplesmente sentam, vêm ao culto, como se nada tivesse acontecido. Amém? E é um tempo onde nós precisamos ser essas terras férteis, que o Senhor, ele libera uma palavra e a palavra vem e produz fruto. Amém? Então não é mais um tempo de nós sermos vagarosos, sabe? Lentos em responder ao Senhor. Nós precisamos ser, precisos, sabe? O Senhor falou e a gente, Deus, eu estou entendendo. Deus, eu estou entendendo. Sabe por quê, irmãos? Porque esse é o tempo. Não é mais o tempo da gente ficar com mimimi. A profeta Suzana passou por mim hoje, nem falou comigo. Meu Deus, coitada de Suca, tá? Você não sabe, né? Ela com as crianças em casa, chegou aqui correndo. Entendeu? Então assim a gente olha sempre muito para nós mesmos. E quando nós entendemos a respeito de honra, a gente fala assim, nossa, eu sei que hoje ela nem falou comigo, mas não é nada, é porque ela realmente está atribulada pelo dia. Eu usei a profeta Suzana como exemplo, amém? Mas isso pode acontecer com todos nós. Você simplesmente está tão atarefada, tão cheio de coisas para resolver que você não viu. Mas não é porque você não quis falar.
Amém, irmãos? Então nós somos essa igreja que entende o que Deus está fazendo, amém? Uma igreja que responde à palavra profética, uma igreja que entende, uma igreja que honra, uma igreja que quando fala, olha, hoje vai pregar a irmã B. Pode ser quem for, irmã, vem para o culto, porque Deus vai falar, é porque é Deus que fala. Amém? Não é o profeta específico ou o irmão que você gosta mais. Deus, ele fala através de todos aqui. Amém? Nós aprendemos isso, porque o Espírito Santo habita em nós. Amém? E aqui, também nesse quarto, havia uma cama. E essa cama fala de intimidade. Aí você fala assim para mim, Cris, mas eu sou solteiro. Amém, você é solteiro, mas continua sendo íntimo. Por quê? Porque você, no seu quarto, só fica você. No seu quarto só tem as suas coisas. E são coisas suas que ficam ali guardadinhas. Aí vai alguém lá na sua casa, tipo, fazer a faxina e tira do lugar. Você, meu Deus, tirou tudo do lugar. E você ali fica estressado, porque a pessoa mexeu naquilo que você já está acostumado a deixar. Ou seja, a sua bagunça ali, né? Você já conhece o lugar que você deixou as suas coisas e você não gosta que mexa. A mesma coisa é um casal. Você não convida qualquer pessoa para ir à sua casa. Quando você convida, a pessoa, no máximo, chega à sua cozinha. Na minha casa, eu gosto muito de estar na minha cozinha. É o meu lugar preferido da casa. Então, se eu convido alguém que eu não tenho muita intimidade, a pessoa não passa da sala. Mas se ela é uma pessoa mais chegada, é uma pessoa que eu quero honrar, porque eu gosto muito de cozinhar, então eu vou levar ela para a minha cozinha. Mas no meu quarto, só fica eu e meu marido. Amém? Então a cama fala desse lugar de intimidade. E esse é um tempo de uma igreja que tem que ser íntima com o seu Senhor. Amém? Uma igreja que ouve aquilo que está na mente e no coração do Senhor e acessa e responde. Porque o Senhor, irmãos, o Senhor, Ele quer ter a liberdade de a qualquer momento nos chamar para a intimidade. Amém? Nós não podemos mais estipular horário a Deus. Fala comigo porque eu estou na igreja, mas agora eu estou em casa, eu estou cheio de coisa para fazer. Não, nós temos que ser livres para fluir em todo momento, porque Ele é o nosso amado, amém? Nós falamos, né, que Ele é o amado da nossa alma, Ele é o nosso amado. E o que a gente faz com o nosso amado? A gente quer estar junto, amém? Então esse é um tempo de uma igreja que conhece o seu Deus na intimidade. Uma igreja que tem profundidade. O Senhor está nos chamando para esse tempo de profundidade. E a cadeira, irmãos, a cadeira fala de quê? De posicionamento. Pelo menos foi isso que o Senhor me falava, amém? Que o Senhor, Ele tem um lugar para cada um de nós. Amém? Um lugar de honra para cada um de nós. Olha que Deus lindo. Ele sendo Deus, Ele quer nos honrar. E às vezes a gente fica, ai Deus, eu não quero ser honrada, não. Eu estou com medo. O apóstolo quer te ativar e você está com medo, você não quer. Ou então ele te chama, você se esquiva, eu tenho não sei o que lá para fazer. Amém? Então é um tempo de uma igreja que ela sai de trás das malhadas e vem para se sentar à mesa. Amém? Uma igreja que está pronta. Porque filho, irmão, é aquele que obedece. E o pai conhece o filho. As pessoas podem falar assim, nossa, o seu filho falou tal coisa, aí você faz aquela cara de paisagem, você sabe exatamente quem é o seu filho. Por quê? Porque você é a mãe dele. E aí o que a mãe faz com o filho quando sabe que ele fez algo errado ou que ele fez uma coisa feia? Ela dá a oportunidade dele se arrepender. Não é que a mãe não saiba, não é que o filho enganou a mãe. A mãe sabe exatamente quais filhos tem. A Açúcar tem 3, ela sabe exatamente os 3. A personalidade dos 3. E sabe a forma como chegar ao coração de cada um deles. Só que o que o pai espera? Que você chegue e fale, ó pai, eu preciso disso aqui, eu preciso que o Senhor toque aqui. Ou então, pai, eu sei que eu preciso mudar aqui. E aí o Senhor fala assim, amém, filho, eu vou te ajudar. Amém? Então esse é um tempo onde o Senhor deseja nos posicionar. Amém? Então aí, seja humilde, irmão, sabe? O reino de Deus, ele nos ensina muitas coisas. E uma das coisas que eu aprendi é que a humildade, ela te leva em um lugar de honra. Quando você é ensinável. Quando você acha que você não sabe tudo, sabe? Quando você é humilde para aprender. E você é humilde para a pessoa falar assim, ó, você precisa melhorar aqui. Eu lembro que a Açúcar, eu amo a vida da Açúcar, né? Eu amo a vida da Açúcar. E a Açúcar falava assim, Cris, você vai fazer isso. Eu falava assim, Açúcar, eu não vou, eu não sei fazer. Aí ela falou assim, faz sim, você vai fazer, porque Deus... Aí eu ia lá e
Você vai escrever a aula, eu ia escrever a aula. Extraía da fonte, irmãos, porque isso é dependência, amém? E quando você honra, porque isso é honrar a vida do líder, amém? Aquele que está ali para te ativar. Às vezes o líder pede para você fazer uma coisa e você faz, e você dá aquela resposta mal criada, ou então você dá aquela bela desculpa que você não pode, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Amém? Então, irmãos, é o tempo de nós sermos ativados. Deus, Ele deseja nos ativar. E às vezes o líder, ele te lança, porque Ele vê em você. Porque nós recebemos aquilo que está sobre a vida do apóstolo. Amém? Então, a visão que está na vida do apóstolo vem sobre a vida da Suzana, que está sobre sua vida, e assim sucessivamente. Amém? E aí, você em partido, você é ativado. Aí você fica se escondendo, você fica se esquivando. Irmãos, uma coisa que eu não faço é me esquivar. Eu posso estar tremendo, mas eu não me esquivo. Amém? Eu vou e faço. Falei, Deus, é o Senhor que vai fazer e vou. Amém? Então, irmãos, abra o seu coração e se permita ser ativado pelo Senhor. Porque às vezes a gente faz um negocinho só e a gente fala assim, ai Deus, aí fica ali, né? Naquela posição de conforto. Eu estou servindo ao Senhor. Tá nada, irmã. Tem muita coisa ainda mais para dar. Tem muita coisa ainda para fazer, amém? Tem muita coisa para Deus te lapidar e você poder ser ativado. Eu falei, Deus, eu fico muito feliz com Deus. Aí eu fico pulando, né? Eu sou meio assim, sabe? Meio fora da casinha, eu fico, Deus, o Senhor é tão lindo, porque eu não me imaginava, né, vivendo tudo isso que eu estou vivendo. Por quê? Porque eu me permiti. Você tem que se permitir, amém? Se permitir ser ativada pelo Senhor. Aí o Senhor fala para você, você vai falar assim, Deus, eu vou falar. Porque Deus fala umas coisas que você fala assim, Deus, o Senhor é totalmente, Mas Deus nos conhece, amém, irmãos? Porque Deus depositou sonhos dentro de você. Sonhos que muitas vezes você pensou e você simplesmente falou assim, esquece. Porque nós temos essa habilidade de fazer isso. A gente sonha algo que a gente acha que foi nós que tivemos a capacidade de sonhar e simplesmente abortamos. Mas Deus, Ele vai ativar você nesse tempo, amém? E assim como o Senhor fez na vida daquela mulher ali, ela serviu a vida do profeta. Ali aquela mulher, ela fez aquele quarto para o profeta, como eu falei para vocês. Mas o Senhor ali, Ele tocou na vida do profeta Eliseu e falou assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa pela vida dessa mulher. Porque toda vez que eu chego aqui, ela não se cansa em me honrar. Eu preciso fazer algo por ela. E mandou o servo dele, Geazi, descobrir, né, fazer ali uma investigação para saber o que ela precisava. E ele descobriu que ela não tinha filho. O seu marido já era um homem idoso, mas a Bíblia provavelmente ela era bem mais nova do que ele, né? Porque quando a Bíblia você vê a passagem de Abraão e de Sara, a Bíblia fala que ambos eles eram de idade, né? Eles eram já avançados de idade. Mas não foi o caso da mulher de Sunem. Ela era uma mulher que, apesar de não ter filhos, ela não era uma mulher amargurada. Era uma mulher que ela queria servir de alguma forma, amém? Então, querido, mesmo que aquilo que você sonhou ainda não tenha se realizado, sirva ao Senhor com alegria, amém? Porque o Senhor é aquele que faz. O Senhor é aquele que nos dá. O Senhor, Ele tem um tempo estabelecido para fazer todas as coisas. A Bíblia fala que nós não podemos acrescentar um côvado à nossa estatura. E às vezes a gente perde noite de sono. Ai Deus, por que o Senhor ainda não fez isso comigo? Por que não aconteceu isso? Irmão, para de se cansar. Porque o Senhor vai fazer no tempo dEle, amém? Mas se você responder a palavra profética, se você responder aquilo que o Senhor tem dito, você vai viver aquilo que o Senhor sonhou a seu respeito, amém? Não importa o que seja, irmãos, o Senhor vai fazer, porque Ele se agrada em nos honrar, em nos abençoar. E aí, o que aconteceu com essa mulher? Ela recebeu uma palavra profética, que ela no ano seguinte estaria com um filho nos braços. Irmãos, ali aquela mulher, ela não minta para a tua serva, ela ficou tão, aquilo mexeu tanto com aquela mulher. E realmente, como o profeta havia falado, no ano seguinte, aquela mulher estava com um filho nos braços. Amém, irmãos? E aí o Senhor começou a falar comigo a respeito disso. O Senhor falou para mim que
Depois, se você quiser pegar na sua casa e ler essa passagem, ali aquela mulher, depois de algum determinado tempo, a Bíblia não fala se o filho dela era um adolescente ou se ele já estava quase entrando na fase adulta, mas fala que o filho dela teve um mal súbito e ele morreu. E uma das coisas também que me chamou a atenção na vida dessa mulher foi que mesmo ela estando naquela situação de ter perdido o filho que o profeta disse que ela teria, ela não murmurou. Você vê na palavra, se você ler, você vê que ela chamou o marido, ela falou com o marido, ela não reclamou com o marido. Ela falou para o marido assim, ó, pede o meu servo para preparar cavalos e preparar alguma forma para eu poder ir ter com o profeta. Aí ele falou assim, mas por que você quer ir ter com o profeta? Se você lê, você vê que ela fez isso. Por que você quer ter com o profeta? Né? Ele falou, não é tempo ainda, né, de estar com ele, por que você quer falar com ele? Aí ela falou assim, não, está tudo bem, eu vou lá ter com o profeta. E foi. E no caminho, algumas pessoas pararam aquela mulher e ela disse, está tudo bem. E por muito pouco, irmãos, a gente murmura, né? Por muito pouco a gente reclama. Então, uma das coisas que faz a gente, às vezes, não viver o milagre é a murmuração. É quando a gente abre a nossa boca de forma indevida. Irmãos, e essa palavra primeiro o Senhor ministrou comigo, amém? Então é algo que nós precisamos estar atentos nesses dias, com as distrações. Porque o Senhor falou que fará grandes coisas. Aí o Senhor libera uma palavra sobre nós, que nós, esse ano, nós viveríamos o quê? Qual a palavra profética? E como nós começamos o ano? Pandemia, de novo. E aí muita gente doente. E as pessoas começaram já a ficar, né? Meu Deus, como assim sobrenatural? Irmãos, Deus tem o controle de todas as coisas. Como que você quer viver o sobrenatural se você não quer que Deus faça aquilo que Ele quer fazer? Porque a gente não sabe como que vai ser. Deus liberou uma palavra e nós temos que estar atento àquilo que Ele está falando e ouvindo. E continuar ouvindo. Por quê? Porque senão a gente se distrai. Senão a gente vai e fala assim, essa foi só mais uma palavra. Querido, eu falo para você, não é só uma palavra. Porque todas as palavras liberadas nessa casa eu vivenciei até aqui, amém? Uma das palavras que eu vivenciei, logo que eu cheguei aqui, estava passando foi uma conferência e era atitude. Uma séria, pensa nisso, atitude. Gente, aquilo foi muito profético na minha vida. Eu estava fazendo faculdade, pensa. E muitas coisas eu falava, Espírito Santo, eu não consigo entender muitas coisas. E só ouvia atitude. E vinha aqui, recebia a ministração, ia para a faculdade, fazia as provas. Querido, hoje eu sou formada, hoje trabalho na área, amém? Então você tem que caminhar em direção à palavra profética. Não é simplesmente uma palavra. A gente não fica, vou escolher agora uma palavra legal para... Não, querido. Deus fala e nós reproduzimos o que Deus falou, amém? Só que o fato de Deus ter falado algo não quer dizer que você não vai ter dias difíceis. Porque a gente às vezes pensa assim, nossa, Deus liberou uma palavra. Porque Deus falou para mim, eu vou te dar o diploma quando eu sair do Rio de Janeiro para cá. Irmãos, e aí Deus, que luta para fazer a faculdade, eu tive que me virar nos 30. Porque já tinha 2 filhos, já era casada, a faculdade era o dia inteiro. Mas o meu marido me ajudou, Deus providenciou tudo. Então Deus não faz da maneira que você acha. Porque a gente acha assim, minha mãe está perto, minha família está perto, eu vou fazer faculdade aqui. Não, Deus me tirou de um estado, me trouxe para o outro, não conhecia ninguém. Só eu e meu marido fiz a faculdade. Então Deus tem as formas dele de agir. E nós precisamos estar neste lugar. Assim como essa mulher, porque essa mulher ela não murmurou. Ela foi direto a quem ela teria que ir. Foi direto com quem ia resolver, o profeta. Amém? Então, queridos, guarde o seu coração nesses dias, amém? Guarde aquilo que Deus tem falado. O Senhor tem dito para que nós não nos distraímos com nada. Nós não podemos nos distrair. Nós precisamos acessar, guardar o nosso coração e caminhar, amém? Guardar a palavra que foi liberada. A Linda sabe o que eu estou falando. Foi liberada uma palavra que ela não entendeu nada, né? Mas o que ela fez? Guardou o seu coração e ali ela
adorou o Senhor com o dedinho. E Deus deu a vitória a ela. Amém, irmãos? Então Deus, ele faz da forma que ele quer. E a gente às vezes fica querendo tentar entender Deus. Gente, Deus não se entende, Deus só se obedece. Amém? Então aqui essa mulher, ela foi, quando ela chegou diante do profeta, ela falou: eu preciso que você resolva essa situação, porque o meu filho morreu. E aqui nesse momento, o profeta, ele vai ali, porque ela não quis nem que o moço de Eliseu fosse, ela queria que Eliseu fosse. E aí Eliseu foi, e ali a Bíblia fala que Eliseu, ele deita sobre o menino, e ali ele imparte daquilo que estava sobre ele, sobre o menino, e esse menino volta à vida. E aí o Senhor me falou que existe muitos que estão assim como esse menino nesses dias, porque tem olhado para as circunstâncias, porque às vezes tem olhado para as situações. O Senhor me falava que muitas pessoas, assim como essa mulher, ela teve esse sonho e nem imaginava que Deus iria realizar isso na sua vida. Muitos aqui, o Senhor me disse que tem sonhos e que o Senhor trará a vida. Amém? E muitos que estão se sentindo, muitas vezes, enfraquecidos, muitas vezes situações que acha que não tem solução, o Senhor trará vida através da palavra profética, através da igreja. Esse corpo aqui de Eliseu representa a igreja nesses dias. A igreja que Deus levantou e que somos eu e você, para impartir dessa vida sobre aqueles que estão enfraquecidos. Amém? E o Senhor trará a esses irmãos vida e eles conseguirão avançar junto conosco. Amém? Essa é a palavra que o Senhor me deu, amém, sobre a vida dos irmãos e sobre a minha vida também. Amém? O Senhor, ele falou assim, ele me disse que ele traz vida aos sonhos que foram enterrados, para que nós saibamos que ele é um Pai amoroso. E me disse que ele é o Deus Todo-Poderoso. E assim como ele fez na vida daquela mulher, ele faz nesse tempo na vida da igreja. Amém? Então se coloque de pé, querido. Vamos nos apresentar ao Senhor. Eu queria orar por vocês, né? Vocês oraram por mim, agora eu gostaria de orar por vocês. E queria que vocês se vissem como essa igreja. Amém? Essa igreja posicionada, porque você vê aqui essa mulher, em tudo aqui, nessa citação que a Bíblia citou sobre ela, ela conseguiu ser virtuosa, até nas suas palavras. Ela não abriu a sua boca, ela não murmurou. E às vezes a gente pensa assim: nossa Deus, eu estou desempregado, eu não tenho nem dinheiro para poder dar um presente para alguém. Você não precisa dar presente, querido, é só você abrir a sua boca e abençoar essa pessoa. Porque você pode honrar com as suas palavras. Amém? Às vezes na sua casa Deus quer que você abra a sua boca e que você honre a mulher, o seu marido. Amém? O marido, a sua esposa. O filho ao seu pai. Então, queridos, são pequenas atitudes de honra que farão com que você acesse aquilo que o Senhor tem. Amém? Então se permita ser tocado pelo Senhor. Eu quero abençoar a sua vida, Pai, em nome de Jesus. Eu quero declarar, Pai, esse novo tempo sobre a igreja. Um tempo de uma igreja que sabe honrar. Pai, um tempo de uma igreja que sabe, Senhor, manifestar a honra à liderança, manifestar a honra ao seu irmão, manifestar a honra dentro da sua casa, manifestar a honra no seu trabalho, em tudo aquilo que nós estivermos inseridos. Deus, nós queremos ser essa igreja. Nós queremos ser a igreja que irá governar a terra, uma igreja que honra. As pessoas serão, eu quero declarar sobre as suas vidas, as pessoas serão incomodadas pela honra que você porta e elas vão querer aquilo que você tem, que é esse Deus Todo-Poderoso. Eu quero declarar sobre a sua vida, e se você foi desonrado, o Senhor, Ele te diz nessa noite que Ele trará honra sobre a sua vida nesse tempo, um tempo de você ser honrado, aonde você foi humilhado, o Senhor trará honra sobre a sua vida. Você não precisará levantar as suas mãos, você não vai precisar fazer nada. O Senhor, Ele trará honra sobre a sua vida nesse tempo, e você verá aquilo que o Senhor fará, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, um Pai amoroso que ama a mim e a você. Amém? Aplauda o Senhor. 2022. Ser sobrenatural.